Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano. Eu tô aqui para dar uma aula para vocês sobre absolutismo inglês e Revolução Inglesa, a ascensão e a queda do absolutismo na Inglaterra. Vamos entender primeiro o conceito, o que é absolutismo? Absolutismo é poder centralizado na mão do rei, é o rei mandando na porra toda. O absolutismo surge na Idade Moderna. Por quê? Porque na Idade Média quem é que manda? O Papa e os senhores feudais, poder político fragmentado. Na Idade Moderna nós temos o rei disputando esse poder e centralizando progressivamente esse poder. É isso que a gente vai ver acontecer hoje na Inglaterra. Só que essa aula vai ter várias ressalvas. Só que na Inglaterra nós temos uma peculiaridade que se chama parlamento. O que é isso? Em 1215, nós tínhamos na Inglaterra um rei um pouquinho desmoralizado, chamado João Sem Terra. E os nobres fazem o quê? Os nobres enquadram João Sem Terra e o obrigam a assinar a Magna Carta. Pela Magna Carta, João Sem Terra se compromete a, toda vez que aumentasse impostos, ou toda vez que convocasse exércitos, João Sem Terra seria obrigado a convocar o Grande Conselho, o parlamento, uma instituição criada para limitar os poderes do rei. A gente vai ver que às vezes vai limitar, às vezes não vai. Enfim, essa é a história da Inglaterra. Mas existe algo por trás do rei que tem poderes para limitar o seu poder. Vamos então de fato ao processo de centralização do poder. Guerra dos 100 anos. A Guerra dos 100 anos é um conflito fundamental, porque marca de um lado França, de outro lado Inglaterra, disputando o quê? Disputando a rica região de Flandres. O que é Flandres? Cidades mercantis, cidades com manufaturas têxteis no norte da Inglaterra. Todo mundo quer aquelas cidades porque aquelas cidades têm dinheiro, burguesia, capital. O rei precisa daquela grana para montar exércitos e fortalecer o seu poder. Além disso, as manufaturas têxteis de Flandres utilizam a lã da Inglaterra. A Inglaterra exporta a lã para Flandres. Por isso que a Inglaterra está de olho em tomar aquela região. Lã na Inglaterra? Como assim? A Inglaterra, alguns nobres da Inglaterra, progressivamente expulsam os camponeses das terras, deixam de plantar alimentos, cercam as suas propriedades e começam a criar ovelhinha. Porque da ovelha você tira a lã e a lã você vende por um preço caro para Flandres. Você começa a ter uma nobreza aburguesada que utiliza suas terras para produzir mercadoria para o mercado consumidor. Que mercado é esse? Flandres. Isso terá graves consequências. Nós temos então na Inglaterra uma nobreza que vai se aburguesando. Nós temos uma população camponesa que é expulsa do campo e vai para a cidade, êxodo rural. Guarda que a gente vai voltar a isso daqui a pouco. Voltando, Guerra dos 100 anos. França e Inglaterra disputando Flandres. A Inglaterra é derrotada. A Inglaterra perde a guerra. Então, se não vamos mais exportar para Flandres a nossa lã, vamos produzir com a lã dentro da Inglaterra. Desenvolvimento de manufaturas na Inglaterra. Isso faz o link lá na frente, Revolução Industrial, tem algo a ver. Pessoal, mas uma guerra que durou 100 anos valoriza e traz prestígio para quem? Para o rei. O rei é, antes de mais nada, o líder militar. Durante 100 anos apareceu todo dia ali no jornal, rei, 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 vitória, vitória, vitória. Enfim, o rei, com a Guerra dos 100 anos, centraliza mais o seu poder. Apesar da derrota, o que acontece depois da derrota na Guerra dos 100 anos? Os nobres começam a brigar entre si, especialmente uma nobreza mais aburguesada contra uma nobreza mais tradicional. Nobre brigando contra nobre, se enfraquece. Como é que eles celebram a paz? Por meio de um casamento. O fruto daquele casamento, Henrique VIII, tem sob seu controle toda a nobreza da Inglaterra, seja tradicional ou aburguesada. O que é que Henrique VIII não controla? Ele não controla a igreja. E a igreja é detentora de 1/3 das terras na Inglaterra. Por isso, para fortalecer ainda mais o seu poder, o que Henrique VIII faz? Pede algo absurdo para o Papa. Ele fala: Papa, você pode anular meu casamento? O Papa ri. É óbvio que não.
Então, já que o Papa não anula o casamento de Henrique VIII, em 1534, assina o ato de supremacia. Pelo ato de supremacia, ele rompe com a igreja. Ele cria uma nova igreja, uma igreja anglicana, uma igreja nacional inglesa, em que ele é a autoridade. Já enquadrou a nobreza, agora enquadra a igreja. Ele pega aquele fenômeno da reforma protestante e cria uma igreja nacional. Este é Henrique VIII, ato de supremacia. Além disso, Henrique VIII incentiva o desenvolvimento da marinha. Henrique VIII morre. E seu filho, homem, o único filho homem, também morre. Quem assume é sua filha, Maria Tudor. Só que Maria era católica. Maria era católica, tenta restaurar o catolicismo. E se casa com o rei da Espanha, Filipe II. Ela deseja unir as monarquias católicas. Só que a Maria também morre. E quem é que vai assumir? Maria não deixou filhos. Então, para a Inglaterra não ser anexada pela Espanha, rapidamente nobres e burguesia inglesa pensam em uma solução. E a solução se chama Elizabeth. Elizabeth, a filha bastarda de Henrique VIII. Elizabeth, então, se torna a esperança da Inglaterra. E é com Rainha Elizabeth que nós teremos o ápice do absolutismo na Inglaterra. Por quê? Porque todos abraçam Elizabeth, a burguesia, a nobreza tradicional, a nobreza aburguesada, anglicanos, protestantes de toda espécie. É no governo da Rainha Elizabeth que esses amplos setores unidos auxiliam o desenvolvimento econômico na Inglaterra. Rainha Elizabeth incentiva o desenvolvimento de manufaturas, o desenvolvimento da exploração de carvão, o desenvolvimento de uma indústria marítima, uma indústria naval. Ela cria companhias de comércio. Ela também vence a Espanha. Ela vence a invencível armada. A Inglaterra começa a se tornar cada vez mais forte nos mares. Porém, todo esse crescimento gera problema. A burguesia está se tornando cada vez mais rica economicamente, mas a burguesia não tem poder político. Enfim, começa a ter uma tensãozinha ali, mas Rainha Elizabeth é carismática, é virgem, uma senhorinha simpática, quase como essa que hoje tem o mesmo nome, enfim. Rainha Elizabeth consegue aplacar as tensões, só que ela morre. E quem assume é um parente, é um primo, Sr. James Stuart. James Stuart é católico, um rei católico num país protestante. Guerras religiosas, você começa a ter uma série de conflitos religiosos, perseguição religiosa. É nesse momento que alguns perseguidos, refugiados religiosos vão para a América, fugidos do senhor James Stuart. Além disso, a burguesia começa a utilizar o parlamento para tentar limitar os poderes do rei. E o que o rei faz? O rei fica puto e persegue mais gente. Stuart sai da história e quem vem é Carlos I, seu filho. O que Carlos faz? Continua a política do pai. Tentar fortalecer o absolutismo e impedir que o parlamento limite seus poderes. Carlos I tenta controlar o parlamento. Carlos I fica tão puto com o parlamento que fecha o parlamento. Um tempo depois, estoura uma revolta, ele precisa aumentar impostos, ele convoca novamente o parlamento fala, então, a gente faz tudo o que você quiser, rei, só que a gente quer que você assine aqui uma petição de direitos, comprometendo a ouvir o parlamento. O que Carlos I faz? Carlos I fecha pela segunda vez o parlamento. E o parlamento fica pistola, fica puto, sangue nos olhos. O que o parlamento faz? Guerra. Revolução puritana. Por que Revolução Puritana? Porque não é simplesmente o conflito de um rei absolutista contra um parlamento burguês. É também o conflito de um rei católico contra um parlamento protestante. Os conflitos são políticos, econômicos, sociais, culturais, religiosos. Pessoal, de um lado, rei, nobreza tradicional, católicos e anglicanos. De outro lado, a burguesia, a nobreza aburguesada e os puritanos. O parlamento se torna vitorioso, seu líder Oliver Cromwell consegue sucessivas vitórias, o rei é decapitado. Começa a República Puritana. Soldado importante, no exército do parlamento tinha ralé, tinha povão. E o povão falou, pô, legal, vamos matar o rei?
porque o rei está usurpando nossos direitos, mas também vamos tomar algumas propriedades, né? Acabar com essas imensas propriedades. O que o Oliver Cromwell faz com esses niveladores? Os mata também. Então não queremos nem absolutismo, nem nivelamento social. Queremos a manutenção da ordem, certo? Começa então a República Puritana, controlada pelo Sr. Oliver Cromwell, uma ditadura puritana, uma ditadura dos costumes, mais uma ditadura burguesa. Tanto é burguesa que Oliver Cromwell cria os atos de navegação. Que são os atos de navegação? Só poderá entrar ou sair da Inglaterra navios ingleses. O que é um navio inglês? Que a maioria da sua tripulação é inglesa. O que é isso? Política protecionista, proteger o mercado. Por quê? Porque os holandeses eram os grandes comerciantes do mundo. Oliver Cromwell quer tirar os holandeses da Inglaterra e quer que o mercado inglês seja inglês. Política protecionista, desenvolvimento comercial, burguesia. Oliver Cromwell morre. E quem assume o poder na Inglaterra? Os Stuart. Eles chamam lá o filho do rei que perdeu a cabeça para voltar a ser rei. Pô, vamos ver se o moleque aprendeu. Só que o moleque não aprende. Restauração Stuart. Carlos I tenta restaurar o absolutismo. Os nobres gostam, a burguesia fica puta. Enfim, novas tensões. James II tenta restaurar não só o absolutismo, mas o catolicismo. Não dá, né? Agora a nobreza e a burguesia se unem contra James II. Nova guerra, novos conflitos, novas cabeças rolando? Não. O parlamento é mais inteligente. O parlamento chama o genro do rei, Sr. Guilherme de Orange, um importante comerciante, um cara poderoso lá da Holanda, chamam para ser rei. Guilherme de Orange pega o barquinho, atravessa o Canal da Mancha, chega lá na Inglaterra, felizão, serei rei. E o parlamento fala, sim, será rei, só que antes você vai aqui assinar não uma petição de direitos, mas uma declaração de direitos, Bill of Rights. Você se compromete a reinar, mas não governar. Quem governará será o parlamento. A Inglaterra será uma monarquia parlamentar. O parlamento tem o poder de fato e o parlamento é burguês. Por isso, na Inglaterra nós temos o primeiro Estado burguês, o primeiro Estado liberal, um conjunto amplo de liberdades. Liberdade de imprensa, liberdade religiosa, liberdade individual. Este é o Estado pensado pelo Sr. John Locke. Enquanto no reinado de Carlos I nós temos o Sr. Thomas Hobbes, na Revolução Gloriosa nós temos o Sr. John Locke e o liberalismo. Professor Basílio, canal Historiano, essa é uma aula importantíssima sobre absolutismo e Revolução Inglesa. Se você gostou, curte, compartilha e aquele abraço.